Bom, galera, vamos lá, então. Hoje é dia 1º de setembro, registrar aqui na gravação. Tá piscando aí, deixa eu parar isso aqui. 1º de setembro, nossa última aula, tá? Do semestre de 2021.1. E como eu ia dizendo antes de começar a gravação, né? Nosso objetivo hoje aqui é trabalhar essa atividade que eu passei para vocês, que está aqui no Siga A, vocês já devem estar vendo aí na tela, né? Essa atividade, deixa eu voltar para cá. Essa atividade, ela está relacionada a esse último tópico que nós estamos estudando, a unidade 5, Introdução aos Estimadores de Parâmetros e Intervalos de Confiança, tá? Fiz questão de todas as aulas, todos os conteúdos que a gente deu, deixar aqui no Siga A, para vocês verem os conteúdos trabalhados, os objetivos de aprendizagem, que é aquilo que a gente espera que vocês saibam fazer ao final, né, dessa unidade, né? Tá aqui o aviso da atividade, está aqui as aulas que nós demos, está faltando só a aula de hoje, onde vai ficar registrado mais explicações sobre a atividade, né? Que é uma atividade no computador, usando planilha eletrônica, onde a gente vai fazer simulação de variáveis aleatórias e estimação de parâmetros, né? Estimação intervalares, cálculo do número de amostras, esse tipo de coisa. Pronto, a nota da atividade 2, como eu tinha falado lá no Telegram, vai sair essa semana ainda, certo? Até sexta-feira eu dou a nota da atividade 2. Do TD6 já saiu, né? Eu estou atualizando a planilha. Até sexta eu espero atualizar a planilha com o TD6 e a atividade 2. Aí fica faltando só a atividade 3, e é por isso que também eu ia dizendo, né? Eu preciso pelo menos de um final de semana aí, até segunda-feira, para entregar as notas dessa atividade 3, e aí sim vocês terem o panorama completo e saber quem está precisando, né, de fazer alguma avaliação final, ok? Por isso que a atividade 3 ficou com data de até sexta-feira, mas eu convido vocês, né, quem está assistindo a aula gravada, ou agora ao vivo, abrir a planilha, essa planilha aqui, ó, em versão Excel, ou essa em versão LibreOffice, né, e nós vamos trabalhar em cima dessa atividade aqui agora, tá bom? Espero, né, na verdade, coisa importante, espero que vocês tenham tido tempo de assistir aos vídeos da aula passada, esses vídeos aqui, tá? Tanto a aula do dia 25 quanto a aula de hoje, do dia 30, que foi a síncrona, segunda-feira passada, eu acho que elas são muito importantes para fazer a atividade, né? Então, quem não tiver assistido, eu sugiro que assista, pelo menos veja as partes mais importantes ali, assista os exercícios, e eu acho que isso vai ajudar bastante, tá bom? Eu sei que esse último vídeo, até o Matheus comentou lá no Telegram, ele ficou com um áudio bem ruim, ele ficou com um áudio meio baixo, eu só vi isso, obviamente, depois, né? Mas, basicamente, eu fiz esse último exemplo aqui, eu tinha feito essa primeira parte do exemplo, né, no primeiro vídeo, e essa segunda parte aqui, que é o da proporção, ficou um pouco pior. Então, na parte que fala de estimação de proporção da atividade, se vocês tiverem dificuldade, eu posso resolver esse exemplo aqui ainda hoje para deixar mais claro, né? Ou um outro parecido. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui está a nossa atividade. Ajeitei aqui, viu? Ó, ficou 3/9, que é sexta-feira. Então, vamos dar uma lida aqui. Ó. Nesse trabalho, você deverá usar a planilha eletrônica para simular variáveis aleatórias e realizar estimações intervalares. Use o modelo de planilha disponibilizado pelo professor para esse trabalho no SIGA A, né? Muito importante, gente, não tentem alterar as células azuis. Em teoria, talvez seja por isso que, quem foi que falou que não conseguiu alterar aí, não conseguiu editar a planilha, não sei, não, mas talvez por isso que algumas pessoas tenham tido dificuldade, porque, em princípio, elas deveriam estar bloqueadas, essas células, para edição. Mas eu sei que quando você faz uma cópia do arquivo, às vezes ele acaba desbloqueando. As azuis estão protegidas. É para ser assim, Letícia, é exatamente para ser assim, mas eu sei que às vezes você abre. As amarelas é onde nós vamos trabalhar, por isso basta que as amarelas estejam editáveis, tá?
Exatamente isso. Então, não se preocupem com os demais. As verdes é só para pontuação, é só para indicar o ponto de cada, os pontos de cada item, certo? Então, também não é para vocês mexerem nas verdinhas nem nas azuis, só nas amarelas, tá? Só se preocupem com as amarelas. Vocês não precisam acrescentar linha, escrever nada nas células brancas, nada, é só nas amarelas, beleza? Então, primeiro, as configurações iniciais, né? Vocês vão ver que tem 4 quadros. Vamos logo abrir ela aqui, né? Tá aqui, ó. Tá vendo as células verdes com as pontuações, né? E as células amarelas, onde vocês vão digitar as respostas, tá? Primeiramente, são 4 quadros, A, B, C e D, né? O primeiro quadro são só configurações iniciais, como eu ia dizendo bem aqui, ó. Então, você vai digitar o seu número de matrícula, o dia, o mês o dia e o mês do aniversário, né? Isso é aquela forma de a gente tentar aleatorizar e gerar dados. Você vai ter, todos vocês vão ter o mesmo problema em mãos, porém com dados diferentes, né? É a forma que eu tenho de encontrar, de gerar, né, variáveis diferentes para cada um de vocês, né, para que vocês não trabalhem com os mesmos valores todo mundo, né? Senão só vai ser um copiar e colar para lá e para cá e não vai ter graça, né? Volto a dizer, gente, todas as atividades do semestre, todos os TDs, todas as atividades computacionais, certo? No modelo que nós estamos trabalhando, em nenhum momento eu proibi vocês de fazerem consultas, certo? Eu passei todo o material, né, os vídeos, eu estimulei vocês, inclusive, né, a pesquisarem durante as atividades. Eu nunca proibi, não, certo? A única coisa que eu gostaria era que realmente cada um fizesse a sua atividade sozinho. Mesmo que tenha uma dúvida, e tire essa dúvida com um colega. Vários TDs eu dei dias para vocês fazerem, né? Como essa atividade também vocês estão tendo alguns dias para fazer, certo? Então, não tem problema isso. O que eu não quero realmente é a cópia direta, né? Ó, me passa aí o teu trabalho, me passa aí a tua atividade que eu vou só copiar aqui. Isso aí não faz sentido, né? Você não aprendeu nada, você está enganando muito mais a si própria do que a mim ou qualquer outra pessoa, certo? Então, é impossível a gente fazer uma verificação à risca de todo mundo que está ou não está fazendo isso, né? Vocês são grandinhos, maduros o suficiente para saber o que vocês querem da vida profissional de vocês, né? E da formação, certo? Eu, no meu papel de professor, estou oferecendo a chance de vocês aprenderem, né? Pega quem quer, né? E eu faço o que eu posso. Estou aqui para ajudar, se possível, certo? Então, só para vocês entenderem isso. Da minha parte, o mais importante é que cada um tente fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, é por isso que eu coloco esse negócio de número de matrícula, dia e mês de aniversário, que é exatamente para vocês gerarem dados diferentes e não ficar com o mesmo trabalho igual para todo mundo, né? Então, eu peguei aqui um exemplo. Agora, o exemplo que eu tinha pego aqui. Vou chutar aqui um número de matrícula qualquer. 5135 43, faz conta. Percebi que a maioria de vocês tem número de matrícula começando com 5, então coloquei aí um exemplo parecido com o de vocês. Não sei se tem alguém com esse número de matrícula, para falar a verdade. Ó, aí vocês estão vendo que ele já gerou aqui, ó, antes, né? Estava tudo, ó, 1 e menos 1, né? 1 e menos 1. Aí, quando eu coloco o número de matrícula, já virou 4 e menos 2. Ele está dizendo que A vale 4 e B vale menos 2. Vamos supor que a pessoa faz seu aniversário hoje, dia 1º do 9. Então, ele já gerou aqui o tamanho da amostra 27 e ele já gerou esses valores aqui também, tá? Que estava em branco, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Após preencher as configurações iniciais, a planilha indicará os valores de média e desvio padrão das variáveis x e y. Isso aí são esses valores aqui que ele acabou de preencher, ó. Eu sugiro, eu espero que vocês já estejam fazendo isso, né? Estejam com a planilha de vocês aberta aí e já estejam preenchendo junto comigo, né, com os dados de vocês, tá? Então, vocês já têm a esse momento aí o A, o B, e a média do X, o desvio padrão do X, a média do Y, o desvio padrão do Y. Então, só explicando, né? No quadro B, nós vamos trabalhar com duas variáveis aleatórias, X e Y. Essas duas variáveis, elas vão ser combinadas. O que quer dizer combinadas? Misturadas, né? Elas vão ser, cada uma delas vai ser multiplicada por uma constante e depois elas vão ser somadas.
Então, é exatamente desse jeito que está aqui nesse cantinho, ó. A gente vai criar uma variável W, que vai ser a nossa população, certo? Simulada, né? E essa variável W, ela corresponde ao número A, a constante A, multiplicada pelo X, mais a constante B multiplicada pelo Y, certo? Então, nesse caso aqui, o meu W corresponde a 4x menos 2y. Prestem atenção, porque o B normalmente vai ser negativo, certo? É sério, Manuel, que eu acertei tua matrícula? Poxa, eu vou até mudar, senão vai ficar... Você não faz aniversário hoje, né? Isso não é possível. Aí é muita coincidência. Aí também é demais. Vou mudar aqui, ó. Pronto. Para não ser igual. Ah, tá. Ele tava brincando. Só faltava dizer, não, e além disso, eu faço aniversário hoje. Aí eu ia mandar todo mundo abrir a câmera e cantar parabéns para ele. Brincadeira. Aí, vamos lá. Pronto, né? Preenchemos aqui, vocês já viram, ó, gerou o A, o B, o número de amostras. Então, todos vocês não, mas vai haver amostras de tamanho diferente, né? Tem gente que vai ter que gerar um conjunto de dados de 27 amostras, como é meu caso aqui. Tem gente que vai ter que gerar menos, tem gente que vai ter que gerar mais, tá? Então, vocês têm que olhar quantas amostras são. Então, vocês vão gerar as amostras aqui, ó, certo? Cuidado, porque começa na célula 3, né? Ó, por exemplo, aqui na coluna A, começa na 3, tá? Então, se for para gerar 10 amostras, não seria até o 10, seria até o 12, até aqui, né? Então, você tem cuidado aí para gerar o número certo de amostras, tá certo? Vamos continuar, então, no enunciado. Os valores aparecendo no campo de parâmetros populacionais do quadro B, eu já mostrei isso. Essa primeira parte, ela vale 1,8 pontos. Até aqui, vocês não ganharam nada, certo? Até aqui, é obrigação, é o mínimo, é só para configurar a planilha, né? Não valeu ponto nenhum, certo? Aí começa agora, simulação das variáveis aleatórias, é aquele cantinho lá das colunas A, B e C, certo? Lá naquele cantinho à esquerda, né? Primeiro, simularemos a amostragem de dados provenientes de duas variáveis aleatórias, x e y. Nós vamos considerar que tanto x como y têm distribuição normal, certo? Isso é uma coisa que está sendo dada para você. Não tem porquê, não tem o que vocês pensarem. Estamos partindo do pressuposto que x e y são duas variáveis aleatórias com distribuição normal, com a média, cada um de vocês vai ter uma média e uma variância diferente, né? Uma média, um desvio padrão de x está aqui, a média e o desvio padrão de y está aqui, né? No meu caso, ambas ficaram com média 9, mas o desvio padrão diferente, né? Se eu não me lembro onde é que muda, deixa eu colocar aqui outro mês para ver se muda isso, junho. Não, ficou igual de novo. Deixa eu botar outro dia. 7 aqui. Já ficou diferente agora, tá vendo? Ó? Vou colocar dia 8 de junho. Pronto, aqui ficou média 12, média 14, desvio padrão 8, desvio padrão 4. Então, vocês estão vendo que, à medida que você coloca, né, uma data diferente, em função da data, pode ser até que esses valores sejam iguais, não tem problema, tá? Volte aí, acredite, e volto a dizer, se essas células azuis estiverem desbloqueadas, não mudem elas, por favor, tá? Não alterem as células azuis. Agora né? 8 de junho. Todo mundo anota aí para dar os parabéns do Emanuel no dia 8 de junho. Acertei. Beleza, gente? Então, vocês vão gerar, essa é a parte talvez importante do negócio, né? Vocês vão gerar amostras aleatórias de x e y na coluna A e B, tá? Então, isso aqui já vale meio ponto para cada variável. Meio para o x e meio para o y, certo? Então, a variável x vai na coluna A, a variável y vai na coluna B. Nós vamos gerar N amostras aleatórias para cada uma delas. Como
Aí, ó, tá aqui já a dicasinha, ó, explicando qual o comando. Ô, caba bom, né? É bom demais. Eu já dou o comando. Só que esse comando aqui, cuidado, ele vai gerar amostras aleatórias de uma distribuição normal padrão. A sua tem uma média e um desvio padrão que eu estou dando, certo? Então, como é que eu faço para transformar uma padrão numa que tem uma certa média, um certo desvio padrão? Tá? Essa é a pergunta. Mas essa pergunta tem uma resposta bem fácil. Ó, primeiro, eu queria mostrar aqui um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui é só para vocês verem como ó, eu estou usando aquela fórmula, ó, inv.normp com aleatório entre parênteses, certo? Essa é a fórmula que gera uma amostra aleatória que foi colhida, né, que foi tirada de uma distribuição normal padrão. E para provar isso, eu repeti, aqui vocês vão gerar só umas 20 e poucas amostras, né? Eu gerei uma ruma aqui, ó, eu gerei aqui na coluna A, sabe quantas amostras tem aí? 10.000, certo? Tem 10.000 amostras aí. Por que eu fiz tanto? Vale, professor, tá doido, para que fazer tanto? Porque eu queria fazer um histograma, como vocês estão vendo aqui, e queria mostrar para vocês que realmente se parece com a distribuição normal, certo? Se eu botasse poucas amostras, ia ficar todo recortado, não ia ficar legal esse histograma. Então é para mostrar para vocês que realmente, quando você faz essa fórmula, né, inv_norm_p de aleatório, você gera uma amostra que, em grande quantidade, você percebe que ela segue uma distribuição normal, beleza? No caso aí, tirando as estatísticas dessa coluna A, ó, você tem uma média praticamente zero e um desvio padrão praticamente 1, certo? Que é o que se espera de distribuição normal padrão. Agora, só lembrar aqui para vocês, a relação entre uma distribuição normal qualquer e uma distribuição normal padrão, certo? Vocês lembram quando a gente fazia a padronização da distribuição normal? A gente usava isso aqui, ó, né? Ó. Certo? A gente sempre usou isso aqui. Agora, é muito simples, ó. Já que essa aqui é a normal padrão e essa aqui é a outra que a gente quer gerar, né? A gente está indo no sentido contrário. Geralmente a gente tinha essa, queria usar essa para calcular a probabilidade, certo? E agora você acabou de gerar no computador a Z, tá? O que é que você tem que fazer? Eu vou tirar o valor de X aqui, ó. Pronto. É só isso aqui, a relação. Beleza? Então, você gerou a Z usando a inv.norm P de aleatório. Certo? Tá. Aí, isso aqui é teu Z, tu vai colocar aqui, ó. Esse sigma é o de padrão que foi dado na planilha e esse mi também foi dado na planilha, né? Então, aí a gente vê como gerar normal com uma média e um desvio padrão dados, certo? Só para... Por exemplo, se eu quisesse no lugar da média 0, eu quisesse uma média 3, 3 não, 5, vai, e um desvio padrão de 2. Então, eu vou pegar aquela amostra lá, eu vou multiplicar por 2 e somar com 5. Eu gerei uma nova amostra. Agora, essa nova amostra, ela não foi retirada desse cara aqui, né, dessa distribuição normal padrão. Ela foi retirada de uma distribuição normal com média 5 e desvio padrão 2. Prove, professor. Bom, eu não vou fazer o histograma aqui, porque vai dar muito trabalho, mas... Deixa eu ver se eu consigo... Ó, gerei 10.000 amostras dessa outra variável aqui na coluna B, certo? Eu vou pegar, aqui seria a coluna A, e aqui na coluna B, ó, a média. Tá vendo que essa média aqui é praticamente zero? Eu posso até atualizar meus dados
pegar outros dados, jogar esses aí fora, ó. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo que na coluna A dá sempre bem perto de zero a média, né? E embaixo, o desvio padrão, praticamente 1. Já aqui, ó, dá sempre bem perto de 5 e aqui bem perto de 2, né? Que são os valores que eu usei aqui, certo? Então, é assim que a gente gera uma variável aleatória com a média e um desvio padrão que a gente quer. Pronto, já dei spoiler demais. Certo? E aí, isso é para gerar a coluna A e B. Então, tá? Você vai gerar aqui. Nesse meu caso aqui, eu deveria gerar 24 amostras de uma variável aleatória normal, com média 12, desvio padrão 8. E aqui, 24 amostras de uma com média 14 e desvio padrão 4. Certo? Aí as amostras ficam aqui. Aqui. E aqui no C, eu vou gerar isso aqui. É muito fácil, eu vou pegar, no meu caso, 5 vezes a coluna A, menos 2 vezes a coluna B. E boto aqui na coluna C. Né? Para cada linha, eu faço essa operação. Certo? Difícil? Laura, difícil? Professor, Sara? explica de novo o negócio do 5 e do menos 2, do A a B, por favor. Ah, meu Deus. Eu não devia ter falado essa parte. Não, brincadeira. É porque eu queria deixar vocês buscarem um pouco isso, né? Mas eu estou dando um pouco aí o caminho das pedras, porque eu já estou entendendo que a gente tem pouco tempo para ir atrás, então eu estou só explicando aqui, ó, como fazer a partir da coluna A, que é um normal padrão, certo? Como você gerar uma normal com a média e um desvio padrão dados, né? No meu caso, A é normal padrão, certo? A variável que está A é a coluna, né? Na coluna A é uma normal padrão. B é normal com média 5 e desvio padrão 2, certo? Aí o que é que eu fiz para gerar essa B? Primeiro eu gerei a A, que eu sei gerar fazendo isso aqui, né? Ó. Depois eu gerei a B fazendo isso aqui, ó, que é exatamente isso aqui, viu, Sara, né? Nada mais é do que isso aqui. Ó. Lá eu chamei a média de 5 e o desvio padrão de 2. Né? E o Z seria isso aqui. Inclusive, você pode colocar tudo na mesma célula, né? Você pode colocar lá tudo na mesma célula. 5 mais 2 vezes inv ponto nome P, e aqui dentro boto o aleatório. Né? Certo? Eu também não expliquei muito bem por que isso aqui gera uma distribuição normal, tá? Mas basicamente, como vocês sabem, isso aqui é a inversa, né? Ela vai te gerar um Z, né? Ela vai te gerar um valor de Z para um número aleatório entre 0 e 1, né? Esse número aleatório aqui representa uma probabilidade acumulada, né? A nossa probabilidade acumulada, ela tá assim, né? Professor, só uma Oi. pergunta. No caso, na coluna A e na coluna B também, o senhor quer o Z ou o senhor quer o X? Isso que eu não entendi agora. Aqui você vai colocar... Ups. Meu Deus. Tinha alguma coisa aberta aqui. Então, aqui você vai colocar o X, aqui o Y e aqui o W, certo? Isso está bem claro aqui, ó. Você deve gerar as amostras da variável X na coluna A, tá? X, Y na B, e na coluna C você deve gerar o W, que é obtido dessa forma aqui. Certo? Então, é meio ponto para o X, meio ponto para o Y e 0,8 para o W. Tá? Tranquilo? Então, só lembrando, o X nada mais é do que isso aqui, né? Ó. É uma normal, é uma inv norm P com aleatório dentro,
só que você vai multiplicar, no meu caso aqui, por 8 e vai somar com 12, né? Então, você está pegando a normal padrão, somando 12 e multiplicando por 8, ela vai ficar mais uma variância bem grande, né, comparada com a normal padrão. E o y, que vai ficar aqui na coluna B, você soma 14 e multiplica por 4, né? Ou melhor, multiplica primeiro por 4, depois soma 14. Beleza? Então, isso aqui representa como se você tivesse duas variáveis num problema qualquer, e elas vão se multiplicar. Cada uma tem um peso, né? Tem um fator que multiplica ela. Você soma as duas e gera a tua variável que representa a população, que é o W, tá? Então, esse W representa a tua população. Como você conhece o X e o Y, e você conhece essa relação, né, aqui, você tem condição de achar a média e o desvio padrão teóricos do W, certo? Aí eu vou resgatar essas propriedades que nós vimos lá das variáveis discretas, mas que eu também já disse que elas são válidas, né, são propriedades não das variáveis discretas, mas sim da média e da variância, tá? Propriedades que são válidas da média e variância de qualquer variável aleatória, né? A média é linear, ela mantém a combinação linear, então a soma das médias é a média das somas, então A vezes x mais b vezes y, a média disso vai ser a vezes a média de x mais b vezes a média de y, tá? E no caso da variância, essa propriedade que é válida para variáveis independentes, mas as nossas são independentes, né? Porque elas foram geradas separadamente, então você pode aplicar essa propriedade aqui para achar a variância do W, certo? É exatamente essa propriedade aqui, ó. Nosso W é A vezes X mais B vezes Y. Você sabe quem é o A, você sabe quem é o B, então, e você sabe quem é a variância do X, na verdade sabe o desvio padrão, mas aí acha a variância, né? E sabe também quem é o B e a variância do Y, beleza? Lembrando que o B, sendo negativo, quando ele for elevado ao quadrado, fica positivo, tá? Então, menos 2 ao quadrado é 4, então não deixem esse menos fora do parênteses, tá? É dentro do parênteses, na hora de elevar ao quadrado. Beleza? Então, são exatamente essas propriedades aqui que você vai usar para calcular essas duas célulazinhas aqui, ó. A média do W vai depender da média do X e da média do Y, e do A e do B, óbvio. E o desvio padrão do W também depende do desvio padrão do X e do Y e do A e do B. Tá claro aí? Beleza. Pronto, então agora a gente já tem os parâmetros populacionais, né? A gente vai considerar como se W fosse a nossa população, que nós vamos coletar algumas amostras dela que vão ser geradas aqui, simulando, né, uma amostragem real. Regra para casa decimal, rapaz, não precisa botar mais do que 2 ou 3, até uma tá bom. Só não bote inteiro, porque aí também... quando for fazer raiz quadrada, pode usar a função raiz. Vocês podem usar os recursos computacionais normalmente, sem problema, certo? Professor, Oi. na planilha está gerando automaticamente números com uma casa decimal na simulação. Né? Tanto faz. Você pode aumentar para 2, cara. Você pode usar esses botões aqui, ó. Adicionar ou excluir casa decimal. Mas tudo bem com uma casa decimal, viu? Tá bom. Talvez na média, no desvio padrão, nos intervalos de confiança, a gente vai querer um pouquinho mais do que essa precisão de uma casa decimal. Mas nos dados tá ok usar uma casa decimal. Certo? Vamos lá, então. Pronto. Quadro B agora, né? Vamos para o quadro B. Parâmetros populacionais, né? Já estamos no quadro B. Já preenchemos esse, né? Valia, então, ali 0,4 pontos pela média e 0,4 pelo desvio padrão da variável W, certo? Esses dois pontos aqui, ó. Esses aqui, tá aí os 0,4 e 0,4. Tá sempre indicado aqui, certo? E agora vamos para cá, né? Fazer as estatísticas amostrais, ou seja, a média das amostras que estão aqui, o desvio padrão dessas amostras. Aqui, a média da coluna B e o desvio padrão da coluna B. E aqui a mesma coisa com a coluna C. Pronto, muito fácil. Só
a única coisa que vocês têm que lembrar é que essas colunas aqui, elas vão ficar naquele modo automático, que fica sendo atualizado, que nem essa planilha que eu mostrei aqui, ó. Se você digita alguma coisa na sua planilha, aí ela vai e atualiza, entendeu? Se você aperta F9, ele atualiza. Vai ficar desse jeito, e é para ficar assim, tá, galera? É para ficar assim. O que significa, no nosso caso, que essas células aqui, elas vão ficar também dinâmicas, em função dos dados que estão aqui. Porque quando você calcular a média desses valores, essa média aparece aqui. Quando aqueles valores ali forem atualizados, essa média aqui atualiza também. Como é que você sabe se acertou? Porque essa média ela deve girar em torno dessa, né? Essa média é uma estimativa dessa. Se ela ficar muito longe, sempre muito longe, tá? Alguma coisa errada. Se ela ficar longe, mas tem hora que fica longe, tem hora que fica perto, pode estar certo. Por quê? Porque tem um desvio padrão mais ou menos grande, né? De 8. Então, se o desvio padrão é 8 e a média é 12, enquanto eu estiver ali entre 4 e 20, eu estou pegando a média menos um desvio padrão, a média mais um desvio padrão, é normal, certo? É bem normal cair dentro desse intervalo. Então, essa média aqui, ela pode cair dentro desse intervalo aí, que é 8 menos 12 menos 8 e 12 mais 8, daria de 4 a 20, entendeu? Então, mas toda vida que você atualizar os dados, essa média vai variar e esse desvio padrão também vai variar, mas esse desvio padrão, ele deve ser parecido com 8, no meu caso, né? E a média deve ser parecido com 14 e esse desvio padrão deve ser parecido com 4. Mesma coisa vai acontecer aqui em relação à média e o desvio padrão do W. Oi, quem queria perguntar, Emanuel? Estevão, o senhor simulou há pouco tempo para 1.000 amostras, mas no nosso caso são poucas, né? São poucas. Comparado a 1.000. Então, essa média, esse desvio padrão, eles não vão destoar mais? Tipo, a média do desvio padrão de X, ou de Y, ou de W? Sim. Mas estou só dizendo que eles podem destoar, mas que é normal. E aí você olha aqui para esse desvio padrão para ter uma noção, né? Só para ter uma noção. Mas é normal que ele destoe sim, certo? Então, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo já preenchido, para vocês verem como pode destoar ainda sendo normal. Guilherme, diga aí. Professor, você pode repetir só como é que faz para o preenchimento da coluna C, que eu não entendi. Na coluna C, você vai usar essa equação aqui, ó. O teu W vai ser... Então, lembra que o teu X está aqui, o teu Y está aqui. Então, esse cara vai ser, no meu caso aqui, 5 vezes o valor que está na coluna A, menos 2 vezes o valor que está na coluna B. Entendeu? Ah, é porque eu não tinha entendido onde era, se era o X ou Y referente à coluna do lado. Esse daqui é o W, né? Então, eu vou multiplicar o valor que está na coluna A pelo a constante A e o valor que está na coluna B pela constante B. Certo? Assim eu gero as minhas amostras de W. E aqui eu tiro o valor médio delas. Certo? Então, esse cara, isso é muito importante, certo? Ele é uma estimativa da média da população. Então, vejam só, esses dois caras aqui, eles são médias teóricas, são populacionais. Esses galera aqui, desse lado aqui, não muda. Eu posso apertar aqui no meu F9 quantas vezes eu quiser para gerar novos dados. Os dados que estão aqui vão sendo atualizados, mas essa galera aqui fica constante, não muda nunca. Esses aqui, sim, vão ficar sendo atualizados. Eles são os estimadores, certo? E esses aqui são os parâmetros, beleza? Então, esses caras aqui, eu coloquei assim, média de X, média de Y e média de W, porque não tem como escrever aqui no Excel aquela barrinha em cima, certo? Mas isso aqui é o X barra, o Y barra e o W barra, né? A gente geralmente chama de X barra, o estimador, porque a gente geralmente chama a variável aleatória que a gente está trabalhando de X, mas vocês sabem que ela pode ter qualquer nome, qualquer letra, né? Então, a gente bota a barrinha para dizer que é uma estimativa da média, certo?
e aí, no caso aqui, seria o W barra. E aqui, esse desvio padrão, como ele é amostral, ele não é o sigma, ele é o S. Tá? O sigma é esse, ó. Aqui é o mi, aqui é o x barra. Aqui é o sigma do x, aqui é o S do x. Né? O mi do y, o S do y. O sigma do y, e aqui é o S do y. E assim por diante. Tranquilo? Pronto, então fizemos as estatísticas e agora a gente vai deixar elas aí bonitinhas, que a gente vai usá-las mais para frente para fazer as estimativas de intervalos de confiança, tá? Saímos aqui do quadro B e vamos para o quadro C, certo? Já mais 2 pontinhos na conta aí, certo? Professor, Oi, Laura. eu sempre tenho uma dúvida quando se fala da função desvio padrão do Excel. Porque na função do desvio padrão, tem vários. Tem desvio padrão ponto .p, ponto .s, ponto .da, ponto .pa, e eu não sei se significam a mesma coisa, se não faz diferença, ou tem alguma diferença entre elas. Não, tem diferença, tem diferença. Eu não vou saber te colocar todas, até porque esses programas, eles têm atualizações e às vezes as funções ficam defasadas. Então, o que eu posso te dizer é que normalmente quando tem A, é amostral, quando tem P, é populacional. Quando tem S, normalmente vem de sample, sample quer dizer amostra. Então, o S normalmente é a mesma coisa que o A, certo? De amostral. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular o desvio padrão, considerando que aqueles dados que você está dando para a função, aqueles dados que você está entrando naquela função, correspondem a uma amostra da população. Na prática, quer dizer que ele vai fazer aquela que nós aprendemos a fazer, né, do desvio padrão da população, dividindo por n-1. No denominador, ele vai dividir por n-1. Então, se o teu n aqui é 24, ele vai somar os desvios, né? Tira o valor médio, pega cada amostra, menos o valor médio, eleva ao quadrado, soma todo mundo e divide por 23, nesse caso, certo? Isso é quando tem esse A. Quando tem o P, é porque muitas vezes não, mas acontece de você ter todos os dados da sua população. Sua população pode ser uma turma, né, de 60 pessoas, pode ser um conjunto de pessoas viajando em um avião, 300 pessoas, sei lá, pode ser uma quantidade relativamente pequena, e você consegue ter toda essa informação. Então, aqueles dados que você está passando para o computador não são uma amostra da população, eles são toda a população, entendeu? Então, nesse caso, você tem que dizer, olha, eu quero que você faça a conta considerando que isso aqui é minha população. A única diferença é que ele não vai dividir por n-1, ele vai dividir por n. Só essa a diferença, sabe? Quando o teu n é grande, por exemplo, se for uma sala de 40, 30 pessoas, vai fazer uma diferençazinha, dividir por n ou por n-1. Mas se for um avião de 300 pessoas, de 700 pessoas, vai fazer pouca diferença dividir por 700 ou por 699, tá entendendo? Mas é isso que é a diferença entre o populacional e o... Agora, vamos lá, Laura, só para deixar bem claro. Aqui, quando a gente chama sigma, a gente está calculando o desvio padrão de uma variável aleatória, tá? Que aí é baseado na função densidade, não, é outro jeito de calcular, né? Não é com base nos valores dela, é com base na função densidade de probabilidade, certo? É aquela outra fórmula que eu ensinei para vocês, tá? Certo, professor. Então, quando eu for fazer a estatística das amostras, desvio padrão, é melhor utilizar a populacional para não subtrair da amostra? Não. É o seguinte, ó, vocês estão vendo, eu não estou pedindo para fazer cálculo de média e desvio padrão teórico, né? Mas essas daqui você vai fazer usando essas duas, né? Essa e essa. Deixa eu colocar aqui no papel que é mais fácil. Quer ver? Então vamos supor que você conhece a média do X e conhece o desvio padrão do X. Conhece a média do Y e o desvio padrão, valores numéricos, né?
Então, você está dizendo que o W é A vezes B vezes Y. Então, a média do teu W vai ser A vezes a média do X mais B, mais B vezes a média do Y. Beleza? Então, isso aqui é para dizer que para calcular a média do W, você não precisa fazer cálculos, né, usando função do Excel nem nada. Basta fazer isso aqui. Você conhece isso, conhece o A e o B. E para fazer também o padrão do W, tá? Você agora aqui você vai precisar primeiro achar a variância, que a variância, de acordo com aquela regrinha que eu tinha colocado ali, vai ser o quê? A ao quadrado vezes a variância do x. Note que o que eu dei foi o desvio padrão do x, você tem que elevar ele ao quadrado, tem que elevar o a ao quadrado, vai fazer isso aqui, mais o b ao quadrado vezes a variância do y. Você faz tudo isso, aí como que você quer é o desvio padrão e não a variância, né? Você vai tirar isso daqui e botar uma raiz quadrada aqui. Então, isso daqui, eu vou e entrego. São essas duas células aqui, certo? Então, note que você não precisa usar funções do Excel do lado de cá. Não precisa. Agora, aqui você vai usar as funções amostrais. Por quê? Porque são estatísticas das amostras, tá? Esses dados que você vai colocar aqui são simulação de uma amostra da população. Tá claro? Sim, professor. Eu só estava com essa dúvida mesmo. Será amostral ou era populacional? Mas se ainda ficar alguma dúvida, tu pergunta. Não deixa passar nada, não. Professor, mas até no desvio padrão de W, eu preciso usar a amostral? Porque o W já não é a população com base em X e Y? Vamos lá, Stephanie. O W é a população, sim. Mas as amostras que estão aqui, você vai considerar isso aqui como uma amostra dessa população. O W, conceitualmente, ele representa a nossa população. Nós estamos, vamos supor aqui que aqui apareça, sei lá, média 20, desvio padrão 5. Não é isso, certo? Não é isso. Mas vamos supor que seja que apareça 20 aqui e o teu resultado aqui seja 5, certo? Quer dizer o quê? Que a minha população tem distribuição normal, com média 20, desvio padrão 5. Aqui eu vou ter uma amostra dessa população. Alguns dados, né? Claro que é fictício, é simulado, né? Mas é como se eu tivesse ido a campo e coletado, sei lá, 15 ou 18 ou 20 amostras dessa população aqui. Então, aqui o que vai aparecer é uma estimativa, é um número que deve estar próximo do 20. E esse também é uma estimativa do 5, certo? Depois disso aqui, Stephanie, para ficar, não sei se isso estava claro, daqui para baixo, a gente vai meio que fingir que não conhece o valor exato, esse cara aqui, e vamos tentar estimá-lo, entendeu? A gente vai usar essa estimativa para estimar esse cara aqui. Tá certo? Certo, entendi. Vou apagar daqui, porque foi só ilustrativo. Então, agora acho que a gente pode passar para o quadro C. Então, já foi aí 3,8 pontos, né? Era 1,8 aqui, 2 aqui. E aqui, para ficar bem claro, eu coloquei aqui, né? Ó, daqui para frente, consideraremos a variável W como nossa população. Mas com essa ressalva que eu acabei de dizer para a Stephanie, a variável W é a nossa população. As amostras que estão aparecendo ali na coluna C são apenas um conjunto de amostras sorteadas dessa população, né? Faremos as estimativas daqui para frente com base nas amostras geradas, faltou o G aqui, geradas na coluna C. Quando necessário, usaremos o desvio padrão teórico de W como sendo o da população. Então, quando for necessário, a gente vai usar o desvio padrão teórico do W, que é esse aqui, considerando como se esse aqui fosse o desvio padrão da nossa população, que realmente é, né? Quadro C, estimador e intervalo de confiança para a média.
Vamos trabalhar com intervalo de confiança para média. Quem assistiu ao vídeo da aula passada vai lembrar desse quadro aqui, ó. Certo? São essas fórmulas do intervalo de confiança da média, tá? A estimativa é a média das amostras menos a margem de erro. Estimativa, né, que é a média das amostras mais a margem de erro. E a margem de erro é dada por isso aqui, certo? E o tamanho da amostra é essa fórmula aqui. Isso que eu apresentei no coisa passada. Vocês também têm lá no SIGA-A, eu coloquei, além dos slides, eu coloquei também esse outro aqui, ó, que é só um slide, né, que tem um resumo das equações. Aqui eu coloquei essas tarjas pretas aqui, porque tem duas equações nesse slide que a gente não vai usar, tá? Lá está completo, mas só para vocês saberem que essas duas a gente não vai usar. Então, o que a gente vai usar principalmente é essa daqui, tá? E, no caso, quando a população é normal ou a amostra é grande, essa daqui a gente usaria eventualmente se a gente não conhecesse a variância da população. Mas nós estamos considerando também que a única diferença dessas duas fórmulas é que aqui ela usa sigma e aqui ele usa S, né? Então, quando você não conhece o desvio padrão da população, você pode estimar o desvio padrão e usar no seu intervalo de confiança, mas a gente vai trabalhar com essa daqui. Então, vai lá. Começa determinando o valor médio e o desvio padrão teóricos do estimador. Vamos lá, gente. Vou aqui mostrar outro. Antes de mostrar o intervalo de confiança, né, eu expliquei para vocês, ainda na aula que foi online, né, que foi síncrona, eu tinha explicado que a média pode ser estimada fazendo isso aqui, né, a média das amostras, e que essa média amostral, ela é uma variável aleatória com distribuição normal em duas situações, quando a população é normal ou quando o número de amostras é grande. No nosso caso, na maioria dos casos, a gente não tem mais do que 30 amostras, mas nós estamos considerando que a população é normal. A nossa população não é X, é W, né? Mas, vejam só, o nosso W, ele é uma combinação de duas normais. Portanto, ele é normal também. Isso foi uma propriedade que eu já tinha apresentado para vocês. Então, a gente pode dizer que a população W é normal. Então, a média de W, ela vai ter uma distribuição normal, com média igual à média populacional, certo? Então, a média do estimador é a média da população, portanto, da variável W, e o desvio padrão, ou também chamado de erro padrão do estimador, vai ser o desvio padrão da população dividido pela raiz de N, certo? Então, essa é a conta que vocês têm que fazer agora nesse item que eu estou mostrando. Quem é a média do meu estimador? Só colocando com a notação que nós estamos usando. População é a variável W. O estimador é W barra. Eu vou fazer o quê? 1 sobre N e vou somar os meus Wzinho, né? Os 20 e tantos, 30, 16, não sei quantos Wzinhos que eu vou pegar, certo? De 1 até N. Beleza? Esse estimador, ele tem distribuição normal, com média igual à média do W, e desvio padrão igual ao desvio padrão do W dividido pela raiz de N. Aqui, média e desvio padrão teóricos de W, tá? Então, vem aqui no quadro C, ó, esses dois valores aqui, o valor médio do estimador da média, tá? Por que eu coloquei assim de novo? Porque eu não conseguia colocar W barra, né? Então, é como se eu estivesse dizendo assim, o valor médio do W barra aí, tá aí a resposta, né? Ó, é a própria média do W, que você já calculou lá em cima na planilha. E aqui, o erro padrão do W barra, o erro padrão do estimador, é o desvio padrão da variável dividido pela raiz de N. A coluna W pode dar números negativos. Depende. Pode sim. Vai depender do quê? Da média e do desvio padrão. Vamos supor que aqui tem uma média, como eu tinha colocado, de 20. Mas o desvio padrão é de 10 ou 15.
Então, provavelmente vai dar números negativos, né? Porque sua média é 20, mas com 2 desvios padrões você já está abaixo, menos de 2 desvios padrões você já está abaixo de zero, né? Então pode dar números negativos, sim. Agora, se a média for bem alta, tipo 80, e o desvio padrão for 10, dificilmente não vai dar número negativo, né? Então tem isso, depende muito da média e do desvio padrão. Beleza, gente? Então tá aqui, né? Esses dois resultados aqui são esses que eu acabei de mostrar para você. Você vai recuperar isso, média teórica do W e desvio padrão teórico do W dividido pela raiz de N. Com isso, agora a gente pode fazer contas de probabilidade com essa variável W barra. É o que a gente vai fazer na sequência aqui, ó. Essa partezinha bem aqui, ó. Ele vai te dar um valor de K. Eu vou colocar de novo, vou chutar aqui esses valores que não estão corretos, mas eu vou colocar... na verdade, eu não vou colocar aqui, eu vou chutar aqui, também botar 25 aqui, não é isso, tá, gente? Estou só botando aqui, porque colocando, preenchendo isso aqui, ele preencheu aqui, entendeu? Então, note que aqui ele não tinha, estava zero, ó, tá zero aqui, né? Na hora que você preencher essa questão aqui, eu estou chutando aqui valores, só para a gente ter alguma coisa, tá? Então ele colocou aqui 25,6. O que é isso? É só para você responder essa pergunta. Qual é a probabilidade do meu W barra, a média das minhas amostras, qual é a probabilidade do número que vai aparecer bem aqui, ser maior do que 25,6, tá? Essa pergunta, ela tá aqui, ó. Determine o valor... não, isso a gente já fez. Aqui, ó. Calcule a probabilidade do W barra ser maior do que o valor K indicado automaticamente em sua planilha. Neste caso, K representa o valor indicado na célula H29. Então, é essa célula aqui, H29, é isso mesmo, né? Então, ele quer saber ali qual é a probabilidade do teu W barra ser maior. Qual é a probabilidade do W barra ser maior do que 25,6. E você vai fazer esse cálculo padronizando, né? Usando uma distribuição normal padrão, sabendo que o valor médio do teu estimador é o valor médio da população e o desvio padrão seria o desvio da população dividido pela raiz de N, tá? Então você vai fazer isso aqui em cima desse valor, né? E vai achar, na verdade, o φ, né, ou seja, a probabilidade do Z ser menor ou igual, né? Aqui vai ter 25,6 menos o μ de W dividido por sigma, raiz de N, tá? Lembrando que o nosso φ é a nossa função dist.norm P, tá? Se você preferir também, pode usar o valor puxado lá da tabela, certo? Mas seria legal usar isso aqui, porque de repente a tua planilha fica mais automatizada, né? Mas dá para usar pela tabela também, tá? Se você quiser pegar, faz essa conta, acha o valor de φ, melhor, acha o valor de Z, né, que está aqui dentro do parênteses, vai lá isso aqui que está dentro do parênteses, tu chama de Zzinho, vai lá na tabela e acha quem é o φ correspondente a esse Z que você encontrou. Tá? Então, isso responde a essa parte aqui, ó. Tu vai colocar a resposta bem aqui. Só a resposta, tá, gente? Só o número. Beleza? Só o número. Se você usar a função, você pode botar a função aí mesmo. Senão, faz as contas e bota aí só o número, tá? Alguma dúvida aí? Vamos passar para o intervalo de confiança da média, certo? Anota aqui. Só uma pergunta. Ali, o senhor colocou o W com coisinha, né? Em cima com isso. Lá na fórmula. Lá na fórmula que você estava usando. Pera. Aqui. Isso, o Wzinho lá em cima. Ali, ó, Z... Isso. Não, ali, ó, Z igual... Isso. Esse W que eu preciso pegar lá do Z seria exatamente o quê? Isso aqui. Isso aqui. É essa aqui. Entendeu? Tu está calculando a probabilidade, a média da coluna C
seja maior do que 25,6. Ah, gente, na verdade eu confundi aqui, né? Porque como é maior ou igual, teria que ser o complemento, né? O φ, ele é definido como menor ou igual, né? Certo? O φ de z é a probabilidade da variável ser menor ou igual. Como aqui é maior ou igual, tu tem que pegar o complemento, certo? Ou seja, um menos. E a pergunta aí do Guilherme, né, seria isso aqui, né? Esse W bar é a média da coluna C. Qual é a probabilidade que a média da coluna C seja maior do que 25,6? 25,6 foi um exemplo, tá? Porque apareceu ali na minha planilha. Cada um de vocês vai ter um número diferente aqui. Então, você vai pegar esse número, né, subtrair da média do W, a média teórica, e dividir pelo sigma sobre raiz de n. Esse sigma também é o desvio padrão teórico do W, né? E aí pronto, aí esse resultado aqui vai te dar um Zzinho, e esse Zzinho você vai lá buscar na tabela quem é o φ dele, tá? A resposta à questão... Entendeu, Guilherme? Certo, obrigado. Pronto. Então, passando aqui, essa parte do quadro C já valeu aqui, ó, 0,6, né? Você ganhou aqui 3 décimos pela média e 3 pelo desvio padrão, e mais meio ponto, então já foi 1,1, né? E agora a parte do intervalo de confiança, né? Aqui a gente vai supor que a média é desconhecida. É daqui para frente que a gente vai supor que não conhece a média da população, né? A gente vai estar tentando estimar essa média da população usando a média das amostras, tá certo? Você deve determinar um intervalo de confiança bilateral. Nós não estudamos os unilaterais, bilaterais, então é exatamente esse que eu mostrei para vocês, né? Um intervalo de confiança para o valor médio da variável W, ou seja, o valor médio da nossa população. O seu intervalo deve ser construído com base na confiança indicada automaticamente na célula F33. Então, para cada um de vocês, vai aparecer aqui um valor de confiança diferente, tá? Se eu não me engano, eles foi programado ali entre 90 e 99, né? 90 e pouco até 99. Todos vocês vão pegar confiança nesse intervalo aí. Lembre que a confiança do intervalo é sempre representada por 1 menos alfa. Tá? Então, se tua confiança é 97%, o teu alfa é 3%. Se tua confiança é 95%, o teu alfa é 5% e assim por diante. Você precisará primeiro determinar o valor do score Z índice alfa sobre 2. Né? Como vocês sabem, para a gente determinar o intervalo de confiança, a gente precisa achar o score Z alfa sobre 2, né? Porque se a minha confiança aqui é 1 menos alfa, eu preciso ter uma área de 1 menos alfa no centro, alfa sobre 2 por um lado, alfa sobre 2 por outro, o que faz com que eu precise saber quem é esse índice bem aqui, esse scorezinho bem aqui, tá certo? No caso ali, como eu estou trabalhando com 97% de confiança, eu quero 1,5 para cada lado. Então, esse score aqui seria o score Z, índice 1,5%, certo? E aí, você vai colocar esse valor bem aqui, tá? Achar esse valor na tabela, no computador, né? Usando a função do Excel, ou não, e acha esse valor aqui, tá? Aí, a gente vai calcular com base nisso, e com base no resto das informações que nós já temos, a margem de erro, né? Já mostrei aqui para vocês, né? A formulazinha da margem de erro. Cadê? Não. Vai. Deixei onde? Tirei. Tirei, tá aqui. Margem de erro, ó. Tu vai precisar do desvio padrão da tua população, que é o desvio padrão teórico do W, né? Ou esse Z índice alfa 2, que você acabou de usar, e o N, né? Vai dividir pela raiz de N. E isso vai dar a margem de erro. Na hora de calcular o intervalo, é só fazer isso aqui, ó, tá? Então, eu vou dizer agora para vocês onde é que vocês colocam isso,
e onde é que vocês colocam esses dois valores. Está bem claro aí na tabela, eu acho, né? Aqui você coloca de erro, e aqui você vai colocar o intervalo de confiança, né? De tanto até tanto, tá? De novo, né? Essa média aqui, a média do W, porque aqui seria o Mi, tá? Aqui seria o Mi de W, né? Eu estou estimando esse valor aqui, certo? Com base nessa média amostral, então nota que esse cara aqui, ó, esse cara que está bem aí marcado, ó, esse aqui, certo? Isso aí é esse X barra aqui, ó. No lugar de X barra, para a gente é W barra, né? Então, esse X barra aí vai ser exatamente esse carinha aqui, ó, certo? E eu vou criar um intervalo dentro do qual eu espero encontrar esse cara aqui, certo? Então, só para dar uma noção para você, professor, e se no meu caso, o intervalo que aparecer aqui não contém esse número aqui? Pode não conter alguma vez, mas na hora que você atualizar os seus dados, certo? Provavelmente ele vai passar a conter. Porque, por exemplo, na minha situação aqui, eu espero que em apenas 3% das vezes que eu atualizo os dados, vai acontecer casos de não conter o valor lá, né, que estava colocado ali, certo? Deixa eu fazer aqui, mostrar aqui um exemplo pronto para vocês. Eu peguei exatamente aqui, não foi esses dados aqui, não, eu peguei outros dados. Aqui, eu estava fazendo no planilhas, mas dá no mesmo. Ó, então eu entrei com o número de matrícula, com a data de aniversário de hoje, né? E ele deu esses valores aqui. Ó, tá vendo aqui os dados já gerados? Ó? Isso aqui é uma variável aleatória normal, com média 9 e com desvio padrão 5. Aqui na coluna B, vocês têm uma média também 9 e um desvio padrão 2. Como aconteceu de ambas ficarem com a mesma média, vocês estão vendo que são números relativamente parecidos, né? Eles estão girando em torno de 9. Só que o X, ele tende a ir mais longe do 9. Para mais. Está mais próximo do 9. Aí aqui, na variável W, o que é que eu fiz? Eu multipliquei o X por 4 e o Y por menos 2. Olha os resultados aqui, ó. A média do W foi 18 e o desvio padrão deu 20,396. Não vou clicar aqui para vocês não verem a solução, né? Senão também é spoiler demais. Eu fiz aqui no papel, certo? Aí olha aqui, ó. A média de X não era 9? A média dessas 27 amostras, ó, eu vim aqui até o 29, porque eu tinha começado na 3, né? Então, da 3 até a 29, eu tenho 27. A média delas deu 9,19, ó como está perto. E o desvio padrão era teórico, ó o amostral, deu 5,1, né? O desvio padrão, ou melhor, a média do Y era 9, aqui deu 9,1. O desvio padrão era 2, aqui deu 1,99, então, né, tá bem próximo. Essa média aqui era 18, eu estou estimando que é 18,5. O desvio padrão era 20,39, eu estou estimando como 21,599. Então, vocês estão vendo que, né, faz sentido aí. Eu vou só gerar novos dados aqui. Ó, basta alterar, e vocês estão vendo do lado de cá, podem olhar para cá, vocês estão vendo que está sempre próximo dos valores teóricos. Pode haver mudanças? Pode, mas não é tão grande assim a mudança, né? Aí, ó, aqui a média do estimador é a média da população. Olha como a média do estimador é bem menor, não, o desvio padrão do estimador é bem menor do que o desvio padrão da população. Por quê? Estou dividindo pela raiz de n, né? Então, por isso que ele fica menor, certo? E aqui a minha resposta aqui deu 16,2, não vou mostrar o cálculo, claro, né? Eu queria mostrar isso aqui, ó. Tá vendo esse intervalo de confiança? Eu estou dizendo que eu tenho 95% de confiança de que a minha média populacional de W se encontra entre 10,47 e 25,86. A média populacional de W, meus cálculos, era 18. Então, realmente, ela se encontra entre 10 e 5, né? Mas, se eu ficar atualizando aqui meus dados, vocês vão ver que pode acontecer
desse intervalo aqui não conter esse 18. Por exemplo, se um intervalo, tipo assim, o valor inferior ser 19 ou 18,5, entendeu? Aí eu vou dizer assim, olha, eu tenho 95% de confiança de que a média está entre 18,6 e não sei quanto. Não é verdade, mas isso só vai acontecer em 5% dos casos. Ou então o contrário, né? Ser um intervalo bem baixinho que não contém a média. Mas é bem raro que isso aconteça, né? E é isso. Estou colocando zero aqui porque é uma forma de atualizar, porque aqui no Google Planilhas eu acho que o F9 não funciona. Ó, vocês estão vendo aí? Como ele está. Não aconteceu nenhuma vez até agora, né? O caso que eu tinha dito. É raro. É 5%. Eu teria que fazer umas várias vezes para cair num caso desse. Certo? Então essa é a ideia. A margem de erro, vocês viram que não se altera, né? Ó, essa margem de erro aqui não se altera. Por quê? O que é que está fazendo esses caras alterarem? A única coisa nessa fórmula aqui que é aleatória é o meu x barra, né? Ó, é o meu x barra. O epsilon, ele não é aleatório, ele depende de quem? Da minha confiança, do meu n e do meu sigma. Então isso aqui fica constante. Mesmo quando eu atualizo os dados, né? Isso aqui fica sempre constante. Agora, o intervalo não, ele fica variando porque eu estou jogando os dados, colocando novos dados, então a média amostral varia. Beleza? E por fim, ele pede para calcular o tamanho por fim desse quadro, né? O tamanho da amostra que é necessária para que eu tenha uma certa margem de erro. Ó. Por fim, calcule o número mínimo de amostras que você precisaria para que a margem de erro do intervalo fosse, no máximo, igual ao valor apontado na planilha, na célula I36. Então, a tua planilha vai indicar um valor aqui que representa a margem de erro que você quer. Essa margem de erro foi programada para ser sempre menor do que a que você acabou de calcular, certo? Então, se essa margem foi de 5, eu vou te pedir para calcular quantas amostras são necessárias para ter uma margem de erro de 2 ou de 3, certo? Então, sempre vai ser assim. Se vocês olharem aqui no exemplo que eu estava mostrando, ó, a margem de erro foi de 7,69 e eu estou pedindo que ela seja de, no máximo, 2,8, tá? Então, quer dizer que daqui para cá, eu tenho um intervalo gigante, né? Eu queria ter um intervalo menorzinho. Eu queria que essa margem de erro fosse de, no máximo, 2,8. Eu estava usando 27 amostras. Quantas eu precisaria ter? Pelas minhas contas aqui, deu 204, 203,8, eu arredondo para 204, né? Que é o primeiro inteiro superior, tá? Então é isso que vocês vão ter que fazer. Vão usar a formulazinha para calcular o número de amostras, né? Caso aqui, ó. Certo? Tá tranquilo até aí, galera? Nós já fizemos 3 primeiros quadros, o grosso, né? O grosso, eu diria, do trabalho, certo? Inclusive, eu acho que quem acompanhou direitinho até aqui deve ter conseguido já, né, fazer tudo isso aí, deve estar com isso aí pronto já, tá? Se não tiver, de todo jeito, dá uma revisada depois, né, antes de enviar, certo? Mas, basicamente, sobre o estimador da média, era isso, né? E agora a gente vai estimar a proporção, tá? Acabamos aí o quadro C, mais 3,1 pontos para a conta, né? E falta os últimos 3,1, tá? Que é parecido, só que agora a gente vai usar as fórmulas do estimador da proporção. Só trazer aqui. Quando eu fiz lá no vídeo passado, né? Eu mostrei que para a gente estimar a proporção. Agora eu só quero que vocês não confundam, porque eu tinha usado W, esse W aqui não tem nada a ver com o W que a gente está usando lá, certo, gente? Isso aqui é apenas o número de sucessos, né? A gente tá. O que é esse estimador da proporção? Eu estou querendo estimar a proporção de sucessos em N amostras, né?
Então, o que é sucesso? Depende. Eu quero, por exemplo, a proporção de pessoas que preferem tal marca de refrigerante, a proporção de pessoas que votam um certo candidato, a proporção de itens defeituosos na minha população, a proporção, enfim, né? Então, o que é que eu faço? Eu coleto as amostras, vejo quantas delas têm aquela propriedade, aquele critério, enfim, que eu chamo isso de sucesso. Beleza? É isso que a gente está tentando estimar. Quantos alunos da minha disciplina são maiores de idade? Quantos por cento dos alunos? Não sei. Aí eu seleciono alguns, sei lá, 10, vejo que 3 deles são menores de idade. Então, vou fazer, não maior, mas 3 deles são menores de idade. Então, eu tenho 30% como uma estimativa, né, da proporção de alunos menores de idade. É isso aqui. Ó, é o número de sucessos dividido por N. E aqui eu mostrei que essa variável aqui, ela é binomial e tal, e fui explicar toda a história do estimador, né? Resumidamente, tá? Resumidamente, a gente concluiu que o estimador da proporção, ele tem uma distribuição normal. Na verdade, essa normal aqui ela é uma aproximação da binomial, né? Mas a gente viu que para grandes amostras essa aproximação é boa, que o valor médio dessa variável, né, desse estimador, é o próprio P que eu estou querendo estimar, é a proporção da real lá na população. Isso aqui é muito legal de você fazer com uma urna ou com um monte de pecinha, por exemplo, se você tem um monte de pecinha dentro de uma urna e tem 5% de pecinhas de uma cor específica, certo? Você dá para alguém e diz assim, me diz aí quantos por cento tem da vermelha, por exemplo, certo? A pessoa não sabe, você sabe que é 5%, a pessoa não sabe. Então, ela vai fazer uma amostragem com reposição, sei lá, de 20 ou de 30 amostras que ela tira, ela conta quantas são daquela cor. E ela vai ter uma estimativa P-chapéu. Essa estimativa, ela vai variar de acordo com a distribuição normal, mas a média dela é o 5%, é o P da população, certo? E o desvio padrão dela vai ser essa raiz quadrada aqui, certo? Então, a gente tem essa normalização. Foi com base nisso, lá no outro vídeo, que eu expliquei o intervalo de confiança da proporção. Ele é feito assim, mesmo jeitinho que o anterior, né? Você pega a estimativa menos uma margem de erro, a estimativa mais uma margem de erro, certo? E essa margem de erro, dessa vez, ela tem essa outra fórmula. Mas notem que ela também se baseia em duas coisas principais. É a confiança, né? O Z alfa sobre 2, diz respeito à minha confiança, e essa raiz aqui, que é o erro padrão do estimador original, certo? Então, são essas duas coisas. Então, agora, acho que dá para vir para aqui, para a planilha. Ele pede para a gente calcular, vamos lá, primeiro aqui no enunciado, ó. Aqui nós vamos estimar a proporção de sucessos na população. Quem é a proporção que nós vamos estimar? Nós vamos definir sucesso desse jeito aqui, ó. Sucesso é quando W é superior a um certo valor L. Então, para cada um de vocês, sucesso é uma coisa diferente, porque é quando W é maior do que L. Qual é a probabilidade do W do que L na minha variável W? Pergunta que você tem que saber para saber o valor teórico do P, o valor que nós vamos estimar, certo? Então, como é uma simulação, né? Se eu pedisse para você ir a campo, estimar a proporção, sei lá, de itens defeituosos numa fábrica, né? Se eu desse para você uma urna e pedisse para estimar a proporção de pedrinhas vermelhas, você não ia saber qual era o P real. Mas aqui a gente sabe qual é o P real. É a probabilidade de W ser maior do que L, certo? É isso aqui, ó, o P real. E isso é a sua primeira tarefa, né? É calcular o P teórico, vale 0,6 ponto. Você vai colocar ele aqui, ó, certo? No meu caso, o L está zerado aqui, porque essa planilha não está preenchida. Mas na outra planilha, só um minutinho, Guilherme. Na outra planilha, que está preenchida, né, aqui, o L deu 26,5. Note que eu estava trabalhando com W de média 18, né? De média 18. E aqui eu quero saber qual é a probabilidade dele ser maior do que 26,5. Eu fiz minhas contas, considerando que o meu W é uma distribuição normal, né? Que eu conheço a média, conheço o desvio padrão dele, e achei
33,85. Então, na população, a probabilidade do W ser maior do que 26,5 é 33,85. Mas a minha estimativa, o meu P com o chapeuzinho, né? Na minha amostra, contando aqui dessas 30 amostras, certo? Eu tenho quantas que são maiores do que 26,5? Aí eu não sei de cabeça, mas 9,6%, né? Pegando esse número e dividindo por 30, deu 29,6%, certo? Eu tenho já uma aqui, ó, duas, três no 43, né? 4 e 5 bem aqui. 6 no 56, 7. Foram 7. Nessa amostra aí foram 7, beleza? 7 dividido por 30 deu 29,63. Essa é a estimativa. Diz, Guilherme. Professor, uma coisa que eu sempre me confundo. Nesse seu caso aí, o W, ele é um número inteiro? Não. Como é uma distribuição normal, até perguntaram quantas casas decimais, né? Eu estou colocando uma casa decimal nos dados aqui, certo? Mas, na verdade, se eu digitar um número aqui, ó, vocês vão ver que ele aparece com uma casa decimal, né? Mas ele pode ter quantas eu quiser, tá? Vai depender só da precisão que você está dando aí. Isso é bobagem. Mas não faça isso aqui, não. Não bote ele inteiro, não. Bote pelo menos uma casa decimal, tá? Certo. Aí eu pego esse W só pela média do W? Na verdade, aqui você vai pegar... Tu viu como ele já mudou aqui para 40%? Ele está contando aqui quantas amostras dessas... Não está pegando a média, ele está contando quantas dessas aqui são maiores do que esse número 26,5, que na tua planilha pode ser outro número, pode ser 30, pode ser 45, sei lá o quê. Tu vai contar quantas delas são maiores do que esse cara. Vai dividir pela quantidade de amostras. Aí vai dar um percentual, certo? Se você tiver... Eu estava falando 30, mas aqui são só 27 amostras, né? Então, se dessas 27 amostras você tiver, sei lá, 5 que satisfazem esse critério, você vai ter 5 dividido por 27, que vai ser a do P, né? Essa estimativa aqui, certo? Enquanto que essa estimativa, ela deveria, teoricamente, ser igual a esse daqui, né? Mas não vai ser exatamente isso daí. Inclusive, notem, ó, pode acontecer de nenhuma amostra, num dado momento, satisfazer isso aqui, certo? Pode acontecer de eu gerar, sei lá, 18 amostras, as 18 serem menores do que... Aí vai aparecer um zero aqui. Aí você só ignora isso, gera outro dado. Porque eu tentei fazer de um jeito que esse P não seja muito baixo. Porque isso que eu acabei de dizer, ele tipicamente vai acontecer, por exemplo, se essa proporção fosse de 5%, como eu estou gerando amostras, é muito provável que, né, se eu tenho algo que acontece com 5% de chance, em 20 repetições, é provável que não aconteça nenhuma vez, certo? Mas com 33%, isso é menos provável. É como se eu tenho aqui uma coisa que tem 33% de chance de ocorrer, e eu estou gerando 27 amostras, ou seja, eu estou, né, repetindo 27 vezes. É provável que ocorra algumas vezes, né? Já que tem 33% de chance de ocorrer, nesse caso ocorreram, tanto que está dando 40,74 de estimativa, certo? Não sei se eu estou me enrolando aqui para explicar isso para vocês, se vocês estão entendendo. Sejam sinceros. Tá de boa? Bom, isso aqui eu acho que é de boa, né? É só contar quantas amostras são maiores do que o número que aparece aqui e dividir por N, certo? A questão é que esse número, ele é uma estimativa de quem? Desse. E isso aqui é o cálculo. Assim, a gente precisava ter algum P para, né?
Eu preciso estimar a proporção. A proporção de quê? Então, a gente está definindo um evento de interesse, um evento de sucesso, né? É como se a gente quisesse, assim, olha, eu não quero que a minha variável seja maior do que 26,5. Quando isso acontecer, no meu problema, isso é uma coisa ruim, eu preciso saber qual é a chance, né, da minha variável, qual é a proporção de casos em que minha variável é maior do que esse valor aí. É só essa a ideia, né? Então, eu vou calcular qual é a probabilidade da minha variável W, uma variável normal, com média 18 e com desvio padrão 20, tanto, qual é a probabilidade dela ser maior do que esse número aqui? Aí, achei essa probabilidade, usando a distribuição normal, certo? Deu isso. Então, eu agora vou tentar estimar essa probabilidade, beleza? Na minha simulação, como eu estou simulando, é sempre legal saber qual o valor que eu estou estimando, para saber se minha estimativa está boa. Se tu começar a estimar esse cara aqui e der super longe do 33, né? Se esse número aqui deu, sei lá, deu 15, certo? Esse número aqui deu 15, e esse aqui está dando 61, 80 e tanto. Rapaz, tem alguma coisa errada? Não estou estimando a coisa certa, não. Ou então eu fiz o cálculo errado. Tá entendendo? Uma das coisas está errada. Ou meu cálculo ou minha estimativa. Certo? Vocês vão ver aqui que eu vou... Ó, agora deu 22. Agora deu 29. Agora deu 29 de novo. Agora deu 40. Agora deu 22. Vai ficar sempre uns números repetidos. Por quê? Porque os números vão se repetir um pouco. Então, 27 amostras, eu vou ter sempre ali umas 6, 7 que estão acima desse valor. Então, vai ficar variando ali em torno de alguns valores conhecidos, mas sempre perto do 33, certo? E beleza, né? Essa parte aí a gente fez até aqui, ó, certo? E aí vamos agora para o intervalo de confiança. Sim, aqui eu estou explicando ainda, na verdade, eu não tinha mostrado. Estou explicando como achar o P-chapéu, né? Eu já tinha falado, mas estou só mostrando que aqui no enunciado ele explica isso também, ó. Você deve estimar o valor de P a partir dos dados simulados, ou seja, determinar a proporção de amostras de W, a proporção de amostras que estão lá na coluna C, que são superiores ao valor L indicado. O valor estimado de P, o P-chapéu, né? Ele é calculado como segue, tá? Então, isso aqui é exatamente isso aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Ó. É isso aqui, tá? Então, vale meio ponto, tá aqui. Média teórica não varia, tá, gente? Média teórica nunca varia. Então, esse cara aqui não varia, esses caras aqui não variam. Tudo que é teórico não varia, tá? Agora, aqui sim, né? O chapéu é estimativa, então varia. Aí passamos para a última página, intervalo de confiança da proporção. Monte um intervalo de confiança bilateral para o parâmetro, né? Com que confiança? No meu caso aqui está aparecendo 96%. No caso lá daquela outra que já está preenchida, estava aparecendo 98%, certo? Então, com a confiança de 98%, meu alfa é de 2%, o meu alfa sobre 2 é de 1%, certo? Com o alfa sobre 2 de 1%, eu preciso achar qual é o Z que me dá uma área de 99%, certo? Então, eu vou aqui na minha tabela e procuro 99%. Tá aqui, ó, 2,33, 2,33, certo? Então, notem que, como lá eu estou usando a função do Excel, ele achou um valor próximo de 2,33, ó, 2,326, tá certo? Mas se você quiser usar a tabela, tudo bem. Você bota aí 2,33, só digita o valor e tá tudo bem, certo? Tá tudo bem se tiver certo, obviamente, né? E aqui você vai achar o intervalo de confiança, né, desse jeitinho aqui. Né? Desse jeitinho aqui. Primeiro acha a margem de erro, usando lá o Z alfa sobre 2 e essa raiz quadrada, e depois pega o teu P chapéu menos a margem de erro, P chapéu mais a margem de erro. No nosso caso, a margem de erro deu 20,44. Olha aí. Tá pior do que o Ibope, né? Não? Já pensou? Rapaz, isso aqui... Fiz aqui uma pesquisa, descobri que
29,63% dos entrevistados escolheram o candidato tal, com a margem de erro de 20% para mais ou para menos. Pô, diabo é isso? Pode ser que a proporção real esteja entre 9,19 e 50. É muito ruim essa estimativa, né? Muito ruim. Mas está correta, certo? Mas está correta. Pelos dados que a gente usou, é essa estimativa mesmo. Só que a margem de erro ficou gigante, porque eu não coloquei nenhuma posição na margem de erro antes. Eu tenho só 27 amostras, galera. Eu tenho só 27 amostras. Então, 27? 27. Aqui, na última parte do trabalho, eu peço para você calcular o tamanho da amostra que seria necessária para que a margem de erro fosse de, no máximo, notem que eu ainda fui bem tolerante, né? Porque, na verdade, esse valor aqui, ele está sendo computado, eu programei para que ele calculasse com base na margem de erro de cada um de vocês, certo? Fiquei com medo de colocar um valor e ficar muito distoante, né, de cada situação. Claro que aí o ideal seria que a margem de erro fosse uns 2 ou 3%, né? Mas eu estou pedindo já para baixar de 20% para 8,8%. E no caso, a minha conta aqui mostra que eu teria que aumentar de 27 para 146 amostras, certo? É essa conta. Essa conta aí, obviamente, ela foi feita usando essa fórmulazinha aqui, ó, certo? Onde eu usei o P-chapéu original, né? Que a gente tinha calculado. Se eu não tivesse esse P-chapéu, eu poderia ter usado essa conta aqui, onde eu substituo essa parte aqui por 0,20. O que vai acontecer no pior dos casos, se esse meu P-chapéu for igual a 50%, que é o pior dos casos, né? Esse produto aqui vai dar 0,25, né? E eu posso fazer isso quando eu não tenho uma estimativa inicial. Mas não façam isso, porque nós temos um P-chapéu inicial, que ele foi calculado com as 27 amostras, certo? Então, vocês vão usar ele para achar o novo número de amostras necessária para baixar a margem de erro. Beleza? Então o vazio aqui e aqui o preenchido, certo? Tá claro? Eu não sei se eu respondi naquela hora ao Emanuel, né, sobre a história da média do W. Eu acho que quem acompanhou aí já deve estar muito próximo de concluir o trabalho, né? Por isso que eu disse no início, né, para vocês que é um trabalho relativamente curto, né? Eu demorei, obviamente, aqui porque eu estava explicando, mostrando as fórmulas, explicando tudo, mas é possível fazer ele rapidamente, né? Eu acho que nós passamos por todas as questões aí. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, Guilherme. Professor, você pode só voltar lá no quadro C? Quadro C. Me explicar de novo. Lá no final tem um Nzinho maior ou igual, né? Só o que seria exatamente isso? Lá embaixo, o último lá, N maior ou igual. Pronto. Primeiro aqui, eu estou pedindo para você fazer um intervalo de confiança com 95%, né? Aí você achou o Z alfa sobre 2, achou a margem de erro e fez o intervalo de confiança. Essa margem de erro, 7,69, ela tá assim, a gente considera que ela é muito grande, né? E a pergunta é, qual seria a margem de erro, ou melhor, desculpa, o número de amostras que você precisaria ter para baixar essa margem de erro de 7,69 para 2,8, entendeu? Ah, você acha que essa margem de erro está grande? Então, como é que eu baixo ela? Bom, margem de erro, no caso não seria essa, né? Seria essa daqui. Margem de erro depende do sigma, isso aqui tu não consegue mudar, porque é o sigma do W, né? Da tua população. Isso aqui é a confiança, eu quero manter a confiança. Então, você é obrigado, para diminuir a margem de erro de 7 tanto para 2, você precisa aumentar o número de amostras. Então, eu vou recalcular isso aqui
para saber qual é o N que eu preciso ter para uma dada margem de erro. Aí eu caio nessa fórmula. Então, basicamente, ali é tu pegar o Z alfa sobre 2, que já tinha sido obtido, pegar o W, o sigma, né, que é o do W, né, o desvio padrão do W, certo? Dividir pelo novo erro que ele está pedindo e eleva isso ao quadrado. Aí tu vai encontrar o número de amostras. Ui, não é aqui não. É aqui. Tu vai encontrar o número de amostras. Nota que aqui deu quebrado, né? Mas aí você pode arredondar para o primeiro inteiro, né? Normalmente, você pode até deixar quebrado, mas a gente pressupõe que o número mínimo de amostras aqui seria de 204, né? 204 amostras para que a margem máximo 2,8. Se você quer brincar, eu não estou pedindo para fazer isso não, tá? Já terminamos, então já posso fazer isso. Se você pegar aqui, tu tá com 27 amostras, né? Como é no computador, a pessoa, se você chegasse, fizesse uma amostragem de campo, com 27 amostras, aí voltasse, o cara dissesse assim, não, tá ruim isso aqui, 7 de margem de erro, não, pode pegar mais amostras, agora você vai ter que pegar 200 amostras, aí seria foda, né? Mas como é só no computador, tu pode aumentar o teu número de amostras aqui, ó, até 204, certo? Se tu fizer isso, se você tiver deixado toda automáticazinha, né? Ele vai fazer um novo intervalo aqui e essa margem de erro vai ter que ser menor ou igual a 2,8. Provavelmente é o que vai acontecer, né? Nesse novo recálculo aí, com novas amostras, você vai ter uma margem de erro menor do que 2,8. Se tiver tudo certo. E a mesma coisa pode acontecer aqui, né? Você fez aqui uma margem de erro gigante de 20, aí ele está pedindo para baixar para 8, ele está dizendo que para baixar para 8,8, você vai precisar de 145 amostras. Então, se você gerar 145 amostras, provavelmente aqui no item anterior, esse número que estava 20, tanto, vai baixar para 8, pouco. Algo nesse tipo. Beleza. Galera, tem um negócio aqui, ninguém lembrou hoje. Olha aí. Lista de presença. A última. Tranquilo, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado da aula, que tenham conseguido avançar. Quem quiser depois, assim que a aula estiver disponível, eu vou colocar no nosso Drive e vou também colocar o link lá no SIGA, né? Para que vocês possam rever alguma parte específica, tá? Então vocês têm até sexta-feira para concluir essa atividade. Acho que depois de trabalhar, ela se torna bem mais leve, bem mais simples, né? E também espero que ela possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho desse mundo das estimações de parâmetros, que é um negócio apaixonante quando você começa a trabalhar com ciência de dados, vocês vão ver, espero que consiga conquistar alguns de vocês, mas aqui é só as basezinhas mesmo. Isso, Gabriele, no Cigar vai ficar aberto até o final do dia de sexta-feira, né? Mas eu sugiro mandar antes, por favor, para não ter problemas. Eu já vi que tem uma manutenção programada no SIGA para o sábado, né? Espero que não tenha instabilidades na sexta, mas tem essa manutenção que está programada para o sábado. Então, também mais um motivo para a gente fechar logo isso. Tem uns bem-TVs aqui, tem uns bem-TVs. Isso é o que dá morar no meio dos matos, no meio da Sapiranga. Sim, Maria Clara. Assim que ela estiver disponível aqui, eu imagino, dá para perder algumas coisas. É sempre bom rever, né? Eu espero não ter dado spoilers muito grandes para vocês também, né? Fazerem alguma coisa assim por conta própria, certo? E é isso. Vou parando por aqui. Queria saber se vocês
se vocês queriam tirar um print aqui comigo para a gente fechar o semestre. Mas eu não quero tirar print das fotos, eu quero tirar print da cara de vocês. Pintei os cabelos, vai, Matheus. Pra gente abrir as câmeras. Vou até parar a gravação. Interromper aqui. Quem estava sendo gravada, valeu, bom trabalho. Tchau.